Amém, queridos, paz de Cristo a todos, mais uma vez, estamos aqui e agora é o tempo que o Senhor nos dá para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Estamos meditando, estamos estudando nesse tempo as parábolas de Jesus. Você tem aprendido? Você tem crescido? Você tem dado passos e você tem visto que a cada dia, que a cada semana, esses passos têm nos levado mais para perto de Jesus? Você tem percebido isso? Eu tenho percebido. Eu tenho visto o cuidado do Senhor. Eu tenho visto que a cada semana nós temos estado mais perto daquele lugar que o Senhor quer que eu e você estejam. E hoje nós estamos meditando na parábola do grão de mostarda. E Jesus começa essa parábola e está ali no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. E Jesus então pergunta, Ele está ali perguntando às pessoas que estão à volta dele, está perguntando aos discípulos, e ele está querendo explicar, ele está querendo mostrar para aquelas pessoas como é o reino dos céus, como é o reino de Deus. E ele pergunta com o que se assemelha o reino de Deus. Como eu posso comparar? Com o que eu compararei o reino de Deus? E aí ele, como que um lampejo, ele diz assim: o reino de Deus é parecido com o germinar de um grão de mostarda, de um grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu, tornou-se uma árvore e as árvores dos céus armaram ninhos sobre os seus ramos. Jesus está falando aqui do reino de Deus. E em Mateus não usa a expressão reino de Deus. Mateus usa reino dos céus. E qual a diferença do reino de Deus para reino dos céus? Por que Mateus usou a expressão reino dos céus? Mateus tinha um cuidado muito grande, e você lembra que Mateus, ele trabalhava na coletoria, ele era um coletor de impostos, ele era um judeu, e ele tinha um cuidado muito grande, e os judeus tinham esse cuidado em não pronunciar o nome de Deus. Então, os judeus, eles inclusive, quando escreviam o nome de Deus, não existia vogal. Então, tecnicamente, só consoantes é um nome impronunciável. E é a junção das letras em hebraico, Yevav-Rei. Então, que a gente traduz como Jeová. É mais ou menos isso. Então, eles tiram as consoantes e então Mateus, não querendo pronunciar o nome de Deus, ele muda e coloca reino dos céus. Mas preste atenção, Jesus não está falando sobre o reino nos céus. É claro que no céu o reino de Deus está estabelecido lá, não temos dúvida disso. Então, quando fala aqui o reino de Deus, não está falando desse lugar no céu para onde nós vamos, não está falando desse lugar perfeito, e não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: como é que eu posso falar? Porque você lembra, que João Batista começou a anunciar e os discípulos: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Então as pessoas queriam falar assim: cadê o reino? E Jesus disse: o reino de Deus, você não vai dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, não, mas o reino de Deus está dentro de vós. E o que aquelas pessoas estavam esperando é que Jesus viesse de fato como rei, coroado como rei, com a autoridade de um rei, como um rei terreno, como com o seu trono, com o seu palácio, com os seus soldados. E as pessoas queriam ver esse governo, esse reino de Deus estabelecido, esse reino onde Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ali no trono, lutando contra os inimigos terrenos. E Jesus está falando: não, o reino de Deus é chegado, mas o reino de Deus não vai vir de uma forma visível. O reino de Deus
ele vai crescer dentro de vocês. Então, quando ele dá o exemplo do grão de mostarda, ele está falando de como o reino de Deus vai agir dentro de mim, dentro de você, como esse reino de Deus é implantado dentro das pessoas. Então, algumas vezes, e na maioria das vezes, é quase impossível você identificar, né, que o reino de Deus está ali, está crescendo. E aí ele dá o exemplo aqui. Como é que eu posso comparar? Como é que eu posso exemplificar o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente de mostarda. E você sabe que a semente de mostarda não é a mais pequena de todas as sementes, porque hoje nós já sabemos, mas naquela época, para aquele contexto cultural, para aquele povo, o grão de mostarda era menor de todas as sementes. E Jesus vai usar, ou em outros exemplos, né, falar sobre a fé, que se tivermos fé como a semente, o tamanho da semente de um grão de mostarda, e talvez Jesus não esteja mensurando o tamanho do grão de mostarda, inclusive nessa parábola, mas ele está querendo dizer que algo aparentemente insignificante, algo aparentemente pequeno, algo aparentemente quase que impossível de tomar uma forma ou tomar uma expressão, vai crescer e vai criar, vai virar uma árvore, e essa árvore vão criar folhas, galhos robustos, e diz que as aves dos céus vão descansar, vão fazer os seus ninhos nessa árvore. Olha que coisa linda! Essa árvore é o reino de Deus. A semente plantada já é o reino de Deus. E essa árvore cresce, essa árvore ela ganha proporções. E se nós formos analisar o reino de Deus, desde que Jesus veio ao mundo, eram 12. Eram só 12. 12 discípulos que seguiram Jesus. É claro que a gente sabe, e a Bíblia vai nos contar em Atos, que entre aqueles que estavam, entre os discípulos que estavam ali seguindo Jesus e acompanhavam Jesus e iam para todo lugar onde Jesus ia, era em torno de 500 pessoas. Mas dos 500, 12 é que eram os responsáveis, é que eram os apóstolos, é que eram os enviados, aqueles que iriam fazer com que o reino de Deus continuasse crescendo. A semente, o reino de Deus, na mão daqueles 12. E hoje, mais de 2000 anos se passaram e nós podemos ver que essa árvore cresceu. Nós podemos ver que esse reino, que esse governo, que esse estilo de vida, e aí quando a gente fala de reino de Deus, agora a gente vai falar sobre o estilo de vida, o estilo do reino. Como é que é o estilo do reino? Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de onde as pessoas amam, servem. E é esse contexto que nós vivemos hoje. Ou que, no máximo, nós estamos trabalhando dentro de nós e nos sujeitando ao Espírito Santo de Deus, sendo moldados pelo Senhor, para que a gente seja instrumentos nesse reino. E esse é um lugar de descanso. Quantas pessoas vêm de uma vida atribulada, vêm de uma vida de sofrimento, vêm de uma vida de decepções, de feridas, de mágoas, e elas encontram no reino a paz, o descanso. Assim como Jesus disse que as árvores dos céus fariam seus ninhos, é assim que nós nos vemos no reino de Deus, guardados, protegidos, acolhidos, sustentados pelo reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Ela pertence a este reino, mas ela não é o reino. O reino de Deus é muito maior. A igreja é um dos agentes do reino de Deus aqui na terra e o principal agente para a propagação desse reino. E esse reino se propaga como? Como é que esse reino se propaga?
não é inaugurando novos templos. Porque às vezes a gente entende que a igreja é aquele lugar onde a gente vai. A igreja é aquele templo que a gente frequenta uma vez por semana. Não. Quando Jesus fala de reino de Deus, quando Jesus fala que o reino de Deus é implantado, está crescendo, está chegando, esse reino, então, sou eu e é você. É esse reino que cresce em nossas vidas. Esse reino que cresce e ocupa todos os espaços. Coisas podem começar muito pequenas. Coisas podem começar aparentemente insignificantes. Quando eu estou falando de coisas, eu estou falando aqui do reino de Deus. Do reino de Deus. Sementes já foram lançadas em corações. Sementes já foram lançadas em vidas. E o reino de Deus vai crescer nessas vidas. O reino de Deus vai ser implantado nessas vidas. E nós cremos nisso. Nós temos plena consciência disso. E nós temos visto e vamos continuar vendo o reino de Deus crescendo e avançando. Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Plantou, ninguém mais viu, mas ele vai crescer e vai brotar. O reino de Deus, como eu disse, ele oferece abrigo e acolhimento. A árvore que cresce a partir do grão de mostarda oferece ninho para as aves dos céus. Isso simboliza como o reino de Deus provê proteção, conforto e um lugar de refúgio para todos que neles se abrigam. Está precisando de refúgio? É no reino de Deus. É ali que nós somos acolhidos, somos cuidados, é ali que nós somos alcançados e encontramos paz e descanso. E como nós podemos então criar um espaço de acolhimento e suportar pessoas na nossa comunidade, suportar pessoas que nós conhecemos? Como é que nós podemos criar isso? Promovendo essa cultura do reino. Qual é a cultura do reino que eu falei aqui? Servir, queridos. Amar. Se doar. Se importar. E é isso que nós precisamos promover para aquelas pessoas que estão fora dessa cultura do reino, dessa vida do reino. Para que elas encontrem esse abrigo, para que elas encontrem essa paz, para que elas encontrem esse lugar de descanso. Mas é importante nós não duvidarmos, termos fé e paciência. Às vezes a gente é um pouco imediatista, né? Quer ver as coisas acontecerem logo, quer ver as coisas acontecerem no nosso tempo, não tem paciência para poder ver algumas coisas germinarem. E aqui no Canadá é muito lindo porque, eu já falei isso várias vezes aqui, nós vivemos as 4 estações. Então agora nós acabamos de sair da primavera, estamos entrando aqui agora no verão, e vocês aí no Brasil estão vivendo aí, estão entrando no inverno, né? Mas o que acontece é que na primavera as flores cresceram, as árvores começaram a ter folhas novamente, que elas secam todas no inverno e caem todas, literalmente todas as folhas. E as primeiras vezes que a gente viu essas árvores perderem as folhas, a gente falava, tadinha, morreu. Olha, aquela árvore morreu. Mas quando chegou a primavera e a gente viu os brotinhos nas árvores, a gente viu aqueles brotos verdinhos nas árvores e as folhas começando a nascer novamente, a gente viu que o poder de Deus sustenta esse universo. Então, Edna gosta de plantar uma horta. Então, toda vez que começa a chegar a primavera, que entra a primavera, ela planta a horta. E a gente agora começa a ver as coisas acontecendo. Ela fala assim, olha pai, a couve está ali, ó, a couve está começando a crescer. Olha, nós já temos, ó, e se eu falar para você, ela plantou já tem uns 3 anos
ela plantou salsinha e plantou coentro. O coentro não vingou muito não, mas a salsinha, todo ano ela não precisa nem plantar mais. E entra o inverno, aparentemente ela morreu, mas quando entra a primavera, ela cresce tudo de novo. Hortelã, então a gente tem aqui, isso é o quê? É a paciência. A paciência para que aquela semente germine. E nós precisamos ter paciência nas coisas do reino de Deus. Não é imediatismo, não. Inclusive na minha e na sua vida. Deus está cuidando de você. Deixe o reino de Deus crescer na sua vida. Deixe esse reino de Deus tomar forma na sua vida. Deixe esse reino prevalecer na sua vida e absorva a cultura do reino. Absorva essa cultura, absorva a linguagem do reino, absorva essa vida no reino. Nós temos que confiar nos planos e nos projetos de Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês, baseado na parábola da semente do grão de mostarda, e que o Senhor possa acalmar o seu coração, mas também possa gerar fé de que áreas que você andava aflito, agoniado, o Senhor está dizendo: tudo tem o seu tempo. Inclusive na sua vida, na sua caminhada, você está no processo. E observe que você já encontrou um lugar de descanso. Você já encontrou um lugar de refrigério. Aonde é esse lugar? No reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que você possa ser um instrumento no reino de Deus para abençoar muitas e muitas vidas em nome de Jesus.